porque essa palavra fala sobre alguém muito sensível, muito doce, e que merece o nosso amor, o nosso respeito, merece a nossa verdadeira adoração. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui e nós vamos ser convidados a entrarmos na presença dEle mais profundamente, mais intimamente, porque isso é o que nos abençoa com poder. Amém? Essa palavra eu ministrei para os jovens no acampamento de jovens, e quando eu preparei essa palavra para os jovens lá, Deus já me deixou claro que essa palavra viria a ser ministrada também para a igreja, porque ela tem um teor de suma importância. Ela fala da nossa intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então vamos ler Mateus 9:35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aí vamos ler ainda o versículo 10. O capítulo 10, o versículo 1. Diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ok? Até aqui está bem esse texto. O que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos a vida de Jesus, uma vida revestida de poder. Jesus andava por toda parte, a sabedoria dele operava nele, ele era um mestre, ele ensinava coisas profundas de Deus, coisas perfeitas a respeito de Deus, e ele ensinava no poder do Espírito de Deus. Ou seja, o ensino, a pregação de Jesus, era algo que transformava as vidas. As pessoas que chegavam diante de Jesus, elas tinham a sua vida impactada, transformada desde o Espírito pela palavra que saía dos lábios de Jesus. Mas Jesus não tinha um ministério revestido de poder somente pela sua capacidade de impactar através da sua revelação, do seu ensino, das suas palavras. Ele também era alguém que causava impacto, porque o poder de Deus se manifestava através dele e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, doentes eram curados, cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, e isso tudo representava a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus. E alguém pode pensar, bom, todo esse poder existia na vida de Jesus, porque Jesus era Jesus. Porque Jesus era o próprio Deus vivo na terra. Então é evidente que na vida dele haveria poder. Sim, mas o que esse texto mostra para a gente? Esse texto mostra para a gente que Jesus, além de vir mostrar que Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é alguém dotado de poder sobrenatural, ele também veio manifestar este poder aos homens e transferir este poder aos homens. E essa autoridade e esse poder, ela foi transferida primeiramente para a vida de 12 homens. Num ato do quê? De compaixão. O motivo pelo qual Deus quis transferir este poder de Jesus para os homens foi por amor. O amor que Deus tinha pelas vidas, para que elas fossem salvas, para que elas fossem libertas, para que elas fossem curadas de todo julgo, de tudo quanto existia
como fruto do pecado na vida do homem. E o que acontece? Amor, vem cá um pouquinho. Corre. Ok, vamos lá, vamos continuar. Por que o Senhor quis que esse poder fosse transferido para a vida de Jesus? Por amor aos homens. Para que Jesus viesse como esse instrumento de salvação, de transformação, como esse elemento que trouxesse libertação e cura. Mas isso não ficou limitado à vida de Jesus. Jesus vem, olha as multidões, vê que essas multidões todas tinham necessidades prementes, e a palavra diz que ele se compadeceu delas a ponto de que escolheu 12 homens. É isso que mostra para nós esse texto. Escolheu 12 homens e deu também a eles a mesma autoridade, o mesmo poder. Ou seja, Jesus abriu a legalidade para que o sobrenatural de Deus chegasse à terra, mas ele não disse, esse poder é meu, quando eu voltar para o Pai, esse poder vai embora comigo. Não, eu vou deixar aqui 12 apóstolos. Eu vou deixar aqui uma igreja que terá acesso a esta autoridade, que deterá esse poder para que vidas, famílias, multidões continuem a serem salvas. Amém? Então, o que é esse processo de transmissão aos 12, que depois transmitiram a mais discípulos, mais 12, e isso foi se expandindo, foi alcançando as nações da terra? Isso, na verdade, se relaciona com um ministério de resgate, de salvação para todos aqueles que são escolhidos por Deus, através de uma palavra de vida, de salvação, de amor e de poder. E isso nada mais é do que o nosso ministério, o chamado da igreja hoje. A igreja hoje não pode viver um evangelho que só fala das promessas, que só teoriza a fé. Nós precisamos viver a fé, nós precisamos experimentar deste poder de Deus, oriundo da fé, fruto da fé. Nós precisamos experimentar disso na nossa vida, e nós precisamos buscar isso cada vez mais intensamente, esse crescer na fé, esse crescer na intimidade com Deus, para que na nossa vida exista poder. Haja poder na sua vida para salvar os que estão perdidos. Haja poder na nossa vida para que uma pessoa como essa, que a dona Maria veio testemunhar, que o filho dela, que estava cativo, preso nos vícios, nas drogas, durante 26 anos, seja liberto. Essa é uma obra feita pelo Espírito de Deus na vida desse jovem. Mas com certeza ele foi liberto de espíritos malignos, por um desatar de poder que Deus realizou na vida de alguém, que Deus deu a alguém. Então, qual é o projeto de Deus? É que na sua vida exista essa manifestação de poder do Espírito Santo. Não para vanglória, não para que você se sinta uma pessoa diferente das outras ou melhor do que as outras, mas para que você sirva a outras pessoas fazendo uso desse poder. Deus quer usar você para salvar os seus familiares. Deus quer usar você para salvar os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade. Deus quer que haja poder na sua vida, para que as pessoas, ao conviverem com você, saibam e creiam que existe um Deus de poder sobrenatural, reinando, governando e amando através da sua vida. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então, o mesmo poder que nós vimos na vida de Jesus, que depois foi transferido para a vida dos apóstolos, ele deve estar presente na minha vida e na sua vida. E nós precisamos desejar isso, nós precisamos buscar isso. Amém? De que forma? Ninguém receberá esse poder se não aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Preste atenção, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade.
Eu sei que muitos cristãos, eles oram, ó Pai, Pai eterno, Papai querido. Outros dizem, Senhor Jesus. Mas às vezes, pouco brota nos nossos lábios o nome do Espírito Santo. E uma coisa que nós precisamos entender é assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, ou seja, eles têm a mesma essência, são Deus, né? Um Deus triuno, mas eles são pessoas diferentes, eles são 3 pessoas. E o Espírito Santo é essa terceira pessoa da Trindade. E o que nós devemos entender? Que o Pai e o Filho estão no céu. Nós podemos falar com o Pai, nós podemos orar ao Pai, nós podemos pedir coisas a Jesus, mas nós devemos também aprender a nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E esse ensino é um ensino muito maravilhoso, porque ele vai mudar a sua vida. Eu creio que a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. O Pai e Jesus estão no céu, mas o Espírito Santo de Deus está conosco aqui na terra. E o que nós devemos aprender? A falar com o Espírito Santo, a invocar o Espírito Santo, a pedir sabedoria ao Espírito de Deus, a pedir que Ele nos cure, que Ele nos liberte, que Ele nos capacite para a obra que está confiada nas nossas mãos. Por que Deus quer que cada um de nós conheça o Espírito Santo e se relacione com Ele? Porque só através dessa intimidade com o Espírito Santo é que se manifestará o poder de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito Santo é o detentor desse poder aqui na terra. O Espírito Santo é quem administra o poder de Deus na terra. Eu já falei isso aqui várias vezes. Jesus, Ele era o Senhor. Ele era que tinha a missão de ser o Salvador e o libertador dos homens. Mas Ele fazia isso com a ajuda do Espírito Santo. Quando Jesus dizia a um demônio, sai dele, o Espírito Santo ia lá, repreendia aquele demônio e tirava a opressão de sobre a vida daquela pessoa. Quando Jesus orava e liberava uma palavra, Jesus era a palavra. É aquilo que eu falo sempre, eu brinco com isso, né? Quem já viu aquela cola Araldite? Tem uma cola que você mistura 2 colas, é o catalisador e endurecedor, né? A cola e o endurecedor. É a cola e o catalisador. São duas colas que você precisa misturar para elas poderem produzir uma reação e realmente endurecer aquela cola e colar. A mesma coisa era a ação conjunta de Jesus e o Espírito Santo aqui na terra. Jesus liberava a palavra. Por quê? Porque Ele era o Verbo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo veio e se manifestou na terra entre os homens. Então Jesus veio com uma palavra. E Ele liberava uma palavra dizendo, ser curado. E o Espírito Santo ia lá e curava aquela pessoa, libertando a pessoa da enfermidade, trazendo restauração sobrenatural ao corpo daquela pessoa naquela hora. Amém? Então, o que Deus deseja de nós? Que nós conheçamos esse poder. Que nós sejamos beneficiados por esse poder. Que nós vivamos experiências com Deus de cura. Eu não sei, é como eu falei para você, se você chegou aqui enfermo, o objetivo de Deus é te dar uma experiência de cura divina, a ponto de que o seu corpo seja saudável, no espírito, na alma e no corpo, você ser completamente curado. E você precisa conhecer a esse poder, que vai muito além de você simplesmente ser batizado com o Espírito Santo e orar em línguas. Tem gente que quando é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, acha que isso é tudo, mas não é. Existem níveis de unção, existem níveis de intimidade com Deus. E quanto mais intimidade com o Espírito Santo a gente desenvolver, mais o poder de Deus vai se manifestar de forma sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Então, é o Espírito Santo quem Deus deixou na terra para ser o nosso consolador. Aquele que iria caminhar conosco aqui e aquele que iria fluir na nossa vida e fluir através da nossa vida para que a obra de Deus continue. O Espírito Santo nos ama, Ele deseja participar de cada minuto da nossa vida, mas Ele jamais se manifesta sem que nós o convidemos. Amém? Ele é extremamente educado e gentil. Então o Espírito Santo, Ele quer que você fale com Ele. Quando você for para a oração, quando você dobrar os seus joelhos, convide o Espírito Santo para te
trazer revelação da palavra, para Ele derramar uma unção sobre a sua vida, que te capacite a alcançar o coração do Pai, o coração do Filho, que Ele te ajude a se libertar de tudo que talvez esteja te ocupando a mente, te prendendo aqui neste mundo terreno, porque é o Espírito Santo quem nos pega e em espírito nos leva da terra ao céu. O Espírito Santo é alguém que nos toma pela mão e nos leva à presença do Pai e à presença do Senhor Jesus. Amém? Ele é quem nos revela quem é o Pai, quem é o Filho e quem é Ele mesmo, né? E Ele também é aquele que nos capacita para adorarmos a Deus de forma correta. Tanto é que a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O poder do Espírito Santo nos conduzindo nessa adoração e em verdade a palavra de Deus, que é o caminho pelo qual nós podemos seguir nessa adoração. O preço para conhecermos ao Espírito Santo e fluirmos no seu poder é renunciarmos à nossa natureza terrena, cheia de desejos carnais, cheias de orgulho e de pecado. Nós precisamos entender que o Espírito que vai nos conduzir a Deus é o Espírito Santo. Olha o nome, Espírito Santo. Então, se nós queremos nos relacionar com o Espírito Santo, nós não podemos ser um espírito pecaminoso, um espírito carnal, um espírito vaidoso, orgulhoso. Nós precisamos ser humildes e nós precisamos ser despojados. Trocarmos coisas pela presença de Deus. Trocarmos um pouco do trabalho, um pouco da nossa correria. Não é parar de trabalhar, ficar o dia inteiro buscando o Espírito Santo na sala de casa. Isso não é o equilíbrio. O equilíbrio é a gente entender, como diz o Salmo de número 127, que não é o levantar muito cedo, nem o dormir muito tarde, o trabalhar feito um maluco, que vai fazer a gente prosperar. O que faz uma pessoa prosperar é ela viver no centro da vontade de Deus. E ninguém melhor para levar alguém ao centro da vontade de Deus que não o Espírito Santo. Por isso nós devemos aprender a falar com Ele e a convidá-lo para nos santificar, a convidá-lo para nos consolar, nos libertar e nos ungir com o seu poder. Se pedirmos ao Espírito Santo que se aproxime de nós, que nos santifique, que nos liberte, que nos unja com o seu poder, Ele fará isso, porque além de nos amar, essa é a missão dele aqui na terra. Nos fazer pessoas realmente fortes no Espírito, que conheçam a Deus e que sirvam a Deus no poder dele. Amém? O Espírito Santo ficou aqui com esse objetivo, de operar juntamente conosco, exatamente como Ele operou com Jesus. A mesma coisa que Jesus fazia, que era orar por uma pessoa enferma e ela ser curada, Deus quer fazer isso com você. E aliás, eu não digo só que Ele quer fazer, eu digo que Ele vai fazer isso com você. Quantos recebem? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Mas a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito de Deus se entristece quando nós o ignoramos. Ouça isso, o Espírito Santo é Deus dentro de você, junto de você, ao seu lado, o tempo todo. 24 horas por dia. E às vezes a gente passa um dia inteiro, uma semana, às vezes um mês, sem falar o nome dele. Então Deus quer que isso mude. Deus quer que você aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. Isso é fruto do jejum, da nossa busca a Deus. Deus está nos ensinando e Deus está nos corrigindo, né? Nesse sentido de sabermos acessar o trono de Deus, sabermos nos relacionar com Deus da forma como Ele deseja. O Espírito de Deus se entristece quando duvidamos do seu amor e do seu poder. Ele se entristece quando nós o desprezamos, Ele se entristece quando somos incrédulos, Ele se entristece quando somos autossuficientes. Não tem como você se relacionar com o Espírito Santo se você achar que você resolve as coisas sozinho. Essa renúncia, esse preço a ser pago, é a gente perguntar mais coisas ao Espírito Santo.
É a gente ter o cuidado de tomar um tempo para perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu devo fazer isso ou não? Eu devo me relacionar com essa pessoa ou não? Como eu resolvo esse problema do meu discípulo que eu não estou conseguindo lidar com isso? Às vezes tem problemas com pessoas que são complexos. E nós temos que aprender isso. Porque muitas vezes a gente vai lá e resolve com a nossa própria sabedoria. Às vezes a gente resolve de uma forma emocional. Às vezes a gente resolve até de uma forma carnal. E o que acontece? Dá problema. Gera traumas, gera feridas. Fazemos negócios errados. Tomamos decisões que depois vão trazer para a nossa vida consequências negativas. Então, esse processo de parar e depender do Espírito Santo é uma coisa que está relacionada a receber de Deus sabedoria. Amém? E também uma coisa que entristece ao Espírito Santo e abala o nosso relacionamento com Ele é quando, mesmo conhecendo a verdade, nós preferimos o pecado. Você tem que fazer uma escolha. O que você quer? Ser íntimo do Espírito Santo, conhecer a Deus e realmente ser usado por Ele, ou viver uma vida aí nos prazeres deste mundo, dando lugar à carne, fazendo as vontades do próprio coração e da própria carne. Não tem como a gente servir a dois senhores. Ou nós nos submetemos, ou nós entregamos o governo das nossas vidas nas mãos do inimigo, que é o que opera através da carne, ou nós nos entregamos ao Espírito de Deus e deixamos Ele governar a nossa vida e ser realmente o Senhor da nossa vida. Amém? Devemos pedir a ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos liberte. Se você tem esse problema de ainda estar preso no pecado, de estar lutando com áreas da sua vida onde você quer ser liberto, você deve pedir a presença do Espírito Santo. Você deve pedir que Ele te liberte, que Ele te santifique, que Ele te ensine a se relacionar com Ele. Amém? Ele é amor, Ele é sabedoria, mas Ele também é poder. E o desejo de Deus é que, se nos santificarmos, vivamos na dimensão do sobrenatural. Você não vai mais viver na base de pensamentos humanos, você não vai viver na base de uma força humana, de persuasão, de palavras, de diligência vinda da saúde que Deus te deu. Não, você vai ver todas as coisas se abrindo, as portas se abrindo, as coisas se realizando pela manifestação gloriosa do Espírito Santo através da sua vida. Quantos recebem isso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Quero repetir que o objetivo de Deus, primeiro, é dar a você experiências com o Espírito Santo. E isso é uma decisão sua. Deus quer isso para você, mas só você vai poder buscar isso. De que forma? Tomando no coração a decisão de mergulhar mais em Deus. De se expor mais à palavra de Deus. De buscar mais essa pessoa linda, maravilhosa, doce, que é o Espírito Santo, ali no teu lugar secreto. O que é o lugar secreto? É o lugar onde você ora. É o lugar onde você se aquieta, onde você para falar com Deus. Amém? O Espírito Santo é quem administra o poder na terra. O poder de Deus na terra, ou seja, os dons e a unção. Nós não devemos nos contentar com os dons, nem só desejar a unção, mas devemos nos dedicar a entrar na presença do Espírito, para sermos cheios do seu amor e capacitados no seu poder. O interesse do nosso coração não deve ser os dons que Ele vai nos dar, nem o poder que Ele vai nos dar. Elimas, o mágico, estava interessado no quê? No poder de Deus que ele viu na vida de Pedro. E ele foi repreendido. Ele foi tributado, ele foi repreendido por Pedro. Pedro o repreendeu, o chamou de instrumento do maligno. Por quê? Porque ele queria só o poder. Nós não devemos nos interessar pelo poder, nós devemos nos interessar pela pessoa do Espírito Santo. Porque Ele nos faz parecidos com Jesus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos transforma a mente, é Ele quem nos dá as características de Cristo, manifestando em nós o seu fruto bendito, o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é paz, que é alegria, que é bondade, que é benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio.
Então, quando eu falo com o Espírito Santo, busco a pessoa dele, eu sou preparado, forjado para receber a presença de Deus, para receber a glória de Deus sobre a minha vida. Quanto mais você se santificar, mais poder de Deus vai ter na sua vida. Amém? E essa santificação vem por esse relacionamento com o Espírito Santo. É propósito de Deus que experimentamos a sua presença e o seu poder. Isto mais do que os dons. Isso mais do que simplesmente a unção. Deus quer que você tenha essa liberdade, essa facilidade de acessar o trono dele, de entrar na presença dele. E isso vai transformar a sua vida radicalmente. Quantos recebem? Amém? Isso já vem como, essa palavra já vem como um fruto da busca que está tendo aqui nesses dias através do relógio de oração. Amém? Isso começará a acontecer quando decidirmos nos entregar a Ele, sem reservas, sem dúvidas ou sem questionamentos. Todas as vezes que existir uma diretriz no seu coração, no seu espírito, ou vinda do altar, para que você busque a Deus, para que você faça um jejum, para que você venha para uma reunião de oração. Se você tomar a decisão de atender a esse chamado, você vai se fortalecer e conhecer cada dia mais a presença de Deus. Por quê? Porque é o desejo de Deus que nós estejamos íntimos dele. Mas a decisão de buscá-lo pertence a nós. Tanto é que o Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, é preciso uma decisão e uma entrega mais profunda, mais intensa, por essa pessoa que é o Espírito Santo e por esse poder que Ele quer nos dar, por essa unção que Ele quer nos dar. Amém? A intimidade e o poder de Deus serão concedidos àqueles que decidirem pagar o preço. Existe um preço a pagar por essa presença, que nos consola, que nos apacenta, que nos enche de paz, que nos revela o que Ele tem para nós. Às vezes você está quieto lá na presença de Deus, você não está nem orando, você está de joelhos, mas pensando, você está em silêncio, e Deus te dá uma ideia, Ele te dá uma palavra, que aquilo se torna como aquela pedra com a qual Davi derrotou o gigante. É uma palavra rema que vai resolver completamente um problema, talvez que você conviveu com ele, sofreu com aquele problema durante anos. Num momento de intimidade com Deus, vem para você uma chave, uma solução, que é o que vai abrir todas as portas, que vai resolver tudo de uma forma radical. Amém? Mas nós precisamos buscá-lo de todo o coração. A intimidade e o poder de Deus serão concedidos àqueles que decidirem pagar o preço. Pagar o preço é buscar a intimidade de Deus no lugar secreto, ou seja, face a face. E nesse processo existem 3 estágios, eu vou falar bem rápido. O primeiro estágio é o estágio onde a minha carne precisa morrer. Amém? Nós precisamos nos libertar da carne, porque eu sei que você e eu e todos vivem o mesmo problema. Nós sabemos que devemos estar na presença de Deus buscando a face dele. Mas quando vamos lá nos colocar de joelho no quarto, quando vamos orar e buscar a face de Deus para poder ter comunhão com Ele, nós precisamos desacelerar nossa mente. Nós ficamos pensando em muitas coisas. Às vezes a gente quer se concentrar em Deus, pensar em Deus, mas a nossa mente divaga. A gente sente sono, a gente se sente cansado. E isso é um processo de vencer a carne. E 5 minutos de persistência, 5 minutos de insistência em oração é suficiente para nós vencermos a carne. Jesus já disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, ela não resiste mais do que 5 minutos se você perseverar em ter comunhão com o Espírito Santo. Você quer aplaudir Jesus? Então, no primeiro momento,
Quando nós oramos de joelhos, sobrevém o sono, a inércia dos pensamentos, a culpa, ficamos repetindo pedidos de perdão. Me perdoa disso, Senhor, me perdoa daquilo, porque a gente fica com aquele sentimento, Deus não me aceita porque eu sou pecador, porque eu falhei hoje, porque eu pensei uma coisa ruim hoje, porque eu falei mal de tal pessoa hoje, porque eu olhei para uma coisa que eu não devia, e aí você fica ali lutando com aquela culpa. Mas se você confiar no amor de Deus e realmente tiver a convicção de que Ele te ama, muito além de qualquer pecado que você possa ter cometido, o Espírito de Deus vai te manter ali firme naquela persistência, e daqui a pouco esse peso da carne vai desaparecer. Essa tribulação de alma vai desaparecer, e a presença de Deus vai te envolver a ponto de que você vai sentir Deus muito perto de você. Amém? Devemos perseverar de joelhos e na oração, e se o fizermos, logo a carne é vencida, a culpa desaparece e a nossa comunhão com o Espírito se intensifica. Sentimos que o nosso coração fala com Deus e que realmente Deus nos ouve. Logo depois que a carne é vencida, logo depois que para essa turbulência na mente, deixa de existir essa culpa, você é liberto daquele torpor, daquele cansaço que te dá, a sensação é, Deus está aqui, Ele está me ouvindo. Eu estou falando com Ele e Ele está me ouvindo. E nesse momento, o nosso coração também se enche de paz, onde a gente para de pedir coisas a Deus, onde a gente para de pedir perdão a Deus, e a gente começa a agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Se nós permanecermos aí, buscando a Deus, vai aumentar a nossa sede, vai ficar cada dia, cada momento, cada minuto, vai ficando mais fácil permanecer ali em oração. Eu não sei quantos já viveram a experiência de começar um processo de oração com dificuldade, mas depois de um certo tempo, a hora que essa resistência da carne é vencida, você não quer mais sair dali. Alguém que veio orar aqui essa semana, foi o pastor Sérgio Santana, ele falou assim, apóstolo, 2 horas é muito pouco, né? Por quê? Porque quando a gente entra mesmo na presença de Deus, no mover do Espírito, vem um dínamo que se deixar a gente ora 5 horas, 10 horas, né? É muito forte isso, eu estou exagerando, né? Ninguém pode ficar orando 10 horas porque alguém precisa trabalhar nessa casa, certo? Mas pelo menos 1 hora por dia é uma medida boa. Jesus diz, vocês não podem orar e vigiar comigo nem sequer 1 hora, né? Então quando ele fala isso, ele está dizendo 1 hora por dia é uma medida muito boa de oração, de intercessão pela sua própria vida e pela vida dos seus familiares, das pessoas a quem você quer alcançar. Se nós permanecermos aí, vai aumentar a nossa sede, vai findar a dificuldade de orar, e a carne não vai mais interferir. Nem a alma nos impedirá. Nós desejaremos não sair mais deste lugar. Mas este ainda não é o último estágio. No primeiro estágio, eu me esforço com a minha mente, com a minha boca, para falar com Deus. No segundo, é minha alma que se relaciona com Deus. Presta atenção, nós somos corpo, alma e espírito. O primeiro ímpeto de entrar na presença de Deus é a minha mente, é o meu corpo, é a minha boca, são os meus joelhos. Eu me esforçando para falar com Deus. Quando eu venço esse princípio da carne, quando eu venço esse período da carne, eu entro no segundo estágio, que é o estágio da alma, aonde aí o meu coração já está ligado ao coração de Deus. Aquilo que eu estou falando dentro de mim está sendo captado pelo Espírito de Deus. O Dr. David Shaw, ele disse que é válida a oração silenciosa, que Deus ouve a oração que você faz com a sua mente. Você está num avião, não vai ficar lá, xicaramanaias, xicaramalás, tem 5 pessoas sentadas do seu lado, 2 aqui, 2 ali, as pessoas estão querendo dormir, você não vai ficar orando em voz alta a noite inteira. Então ele diz, a gente pode orar em espírito, a gente pode pensar em Deus e no nosso pensamento falar com Deus, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Jesus perguntava aos discípulos, o que é esse negócio aí que vocês estão pensando aí? Pensaram ou não pensaram? Por que vocês estão pensando isso? Quem que vai sentar à minha direita e à minha esquerda? Eles não falaram nada. Jesus perscrutou o coração deles. Uma vez ele repreendeu eles dizendo, por que vocês guardam no coração de vocês maus pensamentos? Ou seja,
O Senhor tem essa capacidade de sondar o nosso interior. A palavra diz que o Espírito Santo sonda os nossos corações. Então nós podemos orar em espírito. Nós podemos falar com Deus através da nossa alma. E nessa hora, a nossa alma começa a se relacionar com Deus, se enchendo de paz, se enchendo de louvor e de gratidão. Mas isso não é tudo. Ainda há um terceiro estágio, onde nós entramos no campo do Espírito. Corpo, alma, Espírito. Aí vai embora e não tem fim. O que é isso aí? Quando nós chegamos no terceiro estágio, nós estamos adorando a Deus em espírito. E nós já não estamos mais falando ou cantando. Porque na presença de Deus, as palavras se tornam desnecessárias. É uma conexão espiritual tão grande que o que a gente sente dentro de nós, Deus sente. E o que Ele sente, nós sentimos. Então, na presença de Deus, nós contemplamos, na verdade, a sua glória. Nós vemos a beleza de Deus. Nós nos maravilhamos. É uma hora em que o nosso espírito se aquieta. A nossa boca silencia. Porque nós estamos face a face com Deus, o adorando na beleza da sua santidade. E nessa hora, nós já não falamos mais com Ele. É Ele quem fala com você. Dá um aplauso a Jesus. Ah, que coisa linda. Nesse momento, somos quebrantados, somos transformados, somos capacitados a amar, a perdoar. Nesta hora recebemos remas para sermos usados por Deus na vida de outras pessoas. Amém? Nessa hora recebemos não só revelação, porque Deus fala conosco, como Ele também derrama o seu poder. Jesus passava as madrugadas buscando a face de Deus, conversando com o Espírito Santo. E quando Ele saía dali, Ele tinha a palavra nos lábios, Ele tinha poder nas suas mãos. Amém? Ao sairmos, a santidade de Deus será percebida em nós. E aonde nós formos, o seu poder se manifestará. Essa experiência aqui, ela é traduzida por alguns exemplos na vida dos apóstolos. Essa palavra aqui de Mateus 9 está dizendo que o Senhor transferiu a autoridade para eles. Isso aqui não fala necessariamente deles terem recebido nessa hora poder, mas eles receberam a legalidade para entrar na presença de Deus e receber de Deus esse poder, do Espírito Santo esse poder. E aquela autorização, por isso que fala assim, e lhes deu autoridade, ou seja, era uma autorização dada por Jesus para que os apóstolos fossem buscar a pessoa do Espírito Santo também e se relacionando com Ele, fossem revestidos de poder. E eles fizeram isso. Eles desenvolveram essa vida de comunhão com o Espírito Santo a ponto de que muitos sinais eram feitos por eles. O mesmo poder que operava na vida de Jesus, operava na vida dos discípulos dele. Eles fizeram milagres tais quais Jesus fez. E eles tinham sobre a vida deles a unção do Espírito, a ponto de os lenços de Paulo serem pegos para serem levados com a unção e colocados sobre os enfermos. E quando colocava os lenços de Paulo ungidos sobre os enfermos eram curados. Quando Pedro passava pelas ruas, colocava os enfermos ali debaixo da sombra dele, para que passando a sombra de Pedro por cima de um enfermo, o enfermo fosse curado. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós somos santificados, nós somos transformados e nós somos ungidos com o seu poder. O marido vai parar de brigar com a esposa, vai entrar na presença de Deus, vai ter uma experiência poderosa de ser transformado de um leão em um cordeiro. E quando ele sair, a mulher vai dizer: meu marido, eu vejo a glória de Deus em ti. Tu estás resplandecente. Em ti eu vejo uma luz. Por quê? É brincadeira, eu estou brincando. Mas quando nós entramos na presença de Deus, quando nós ficamos de fato com Deus, a nossa vida é transformada de dentro para fora. E quem está do lado de fora percebe. Amém? Essa é a experiência que Moisés teve ao ficar 40 dias e 40 noites lá com o Senhor no monte. O que aconteceu? Ele voltou transformado, né? Ele voltou resplandecendo a glória de Deus.
o seu rosto brilhava, e esse brilho durou por alguns dias. Esta experiência é dada àqueles que realmente amam a Deus e que decidem colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, buscando-o acima de pessoas, acima de família, acima de trabalho, acima de dinheiro. E aí, nesse lugar da presença de Deus, você encontra tudo o que você precisa e, além disso, a certeza da vida eterna. Você encontra força para o seu espírito, esperança para o seu coração, paz para a sua alma. Você encontra uma vida plena que procede do Espírito Santo. Então, eu quero orar por você e pedir que Deus te conceda essa experiência de você realmente chegar a esse terceiro estágio, onde você vai ouvir a voz de Deus, se maravilhar com a beleza da santidade dEle, ter uma experiência gloriosa com Deus, de ser santificado, de ser transformado, e também de receber dEle o poder que você precisa para que as coisas realmente na sua vida aconteçam, e para que essas coisas aconteçam também na vida de outros, no poder do Espírito Santo. Amém? Deus não só quer dar a você a manifestação do Espírito dEle para que você experimente esse poder. Porque primeiro Deus trabalha na nossa fé, mas Ele quer que você viva essas experiências para que depois essas experiências se reproduzam na vida de outras pessoas. Você vai orar por pessoas, elas vão ser libertas do cigarro, dos vícios, da incredulidade, da opressão, de ficar tentado pensando no adultério. Você vai reconciliar pessoas com Deus, você vai reconciliar casais, você vai resgatar pessoas que estão perdidas no mundo, nas drogas, nas falsas religiões. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Quantos creem? Quantos desejam isso? Você está autorizado a viver essa experiência. Em nome do Senhor Jesus. A essa pessoa do Espírito Santo, porque é Ele quem foi comissionado para nos abençoar, nos levando à presença de Deus. Amém? Faça a sua oração agora. Eu queria que você ficasse de pé. E que você pedisse ao Espírito Santo que te ensinasse o caminho até o Santo dos Santos, até a presença do Pai. Diga: Espírito Santo, me permita te encontrar, me permita entrar na tua presença, me deixe experimentar da tua unção.